Seja tão confiante nos planos e nas promessas de Deus que quando algo sair do que você esperava, você possa facilmente dizer: é Deus reajustando para algo melhor. Em Eclesiastes 7:8 diz que o fim das coisas é melhor do que o início delas. Isso significa que quando os começos pareçam difíceis ou confusos, Deus está trabalhando para que o desfecho faça sentido. Lembre-se que Deus enxerga o quadro completo, enquanto nós enxergamos apenas uma parte. Isso me lembra quando Jesus chama Pedro para andar sobre as águas. Pedro não andou sobre as águas porque confiava em si mesmo ou nas circunstâncias, mas porque confiou na palavra de Jesus quando ele disse: venha. Ele não caminhou no mar, mas sobre a palavra de Deus. Da mesma forma, podemos confiar de que quando Deus nos direciona, mesmo que pareça confuso, Ele nos sustentará. But I promise you this. Você realmente confia em Deus ou apenas confia nele quando tudo está dando certo? É fácil dizer que Deus é bom quando as portas estão abertas, quando as orações parecem estar sendo respondidas e quando a vida segue o caminho que planejamos. Mas a verdadeira confiança não é provada nos dias de paz, ela é revelada nos dias de guerra. É no meio da dor, da espera, das lágrimas e das incertezas que descobrimos se nossa fé está firmada em Deus ou apenas nas bênçãos que Ele pode nos dar. Afinal, continuar acreditando que tudo parece desmoronar exige muito mais do que palavras bonitas. Exige uma entrega genuína no coração. A vida cristã nunca foi uma promessa de ausência de dificuldades. Pelo contrário, seguir Cristo significa muitas vezes caminhar por caminhos estreitos, enfrentar perseguições, lidar com perdas, decepções e momentos em que não entendemos o que Deus está fazendo. Existem fases em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor e as circunstâncias tentam convencer o nosso coração de que fomos abandonados. Porém, é justamente nesses momentos que somos chamados a confiar não naquilo que vemos, mas em quem Deus é. A adversidade não tem o objetivo de destruir a nossa fé, mas de fortalecê-la, ensinando-nos a descansar nas promessas do Senhor, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. Muitas vezes dizemos que confiamos em Deus, mas na prática, nossa paz depende muito mais das circunstâncias do que da presença dele. Quando tudo está indo bem, quando as portas estão abertas e quando os planos estão acontecendo como esperado, é fácil declarar nossa fé. O problema surge quando as dificuldades aparecem. Nesses momentos, muitos cristãos começam a duvidar do amor, do cuidado e até da fidelidade de Deus. Isso acontece porque, sem perceber, colocamos nossa confiança naquilo que vemos e controlamos, em vez de colocá-la no Senhor. A confiança baseada em circunstâncias é frágil, porque as circunstâncias mudam o tempo todo. Já a confiança baseada em Deus permanece firme, porque Ele não muda. Quem vive olhando apenas para os problemas sempre encontrará motivos para desanimar. Mas quem mantém os olhos em Deus encontra forças para continuar o mesmo quando tudo parece impossível. A Bíblia nos mostra que a fé verdadeira não é a ausência de dificuldades, mas a decisão de continuar acreditando apesar delas. Quando Pedro caminhou sobre as águas, ele conseguiu permanecer firme enquanto seus olhos estavam em Jesus. Porém, quando começou a olhar para o vento e para as ondas, o medo tomou conta do seu coração e ele começou a afundar. O mesmo acontece conosco. Quando focamos apenas nas crises, nos diagnósticos, nas perdas, nas decepções ou nas incertezas do futuro, nossa confiança enfraquece e somos dominados pela ansiedade. Por isso é tão importante lembrar constantemente das promessas de Deus. As promessas do Senhor funcionam como uma âncora para a alma, impedindo que sejamos levados pelas tempestades da vida. Elas nos lembram que Deus continua no controle mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Lembrar das promessas de Deus não significa ignorar a realidade das lutas, mas enxergá-las pelas perspectivas da fé. Quando o inimigo tenta convencer o cristão de que não há saída, as promessas de Deus nos recordam que Ele nunca abandona os seus filhos. Quando a tristeza tenta dominar o coração, as Escrituras nos lembram de que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando o medo do amanhã surge, a palavra nos garante que Deus já está cuidando do futuro. Quanto mais conhecemos as promessas divinas, mais fortalecida se torna a nossa confiança. Afinal, não confiamos apenas em palavras escritas, mas no Deus fiel que as fez. E se Ele cumpriu tudo o que prometeu ao longo da história, também cumprirá cada uma de suas promessas em nossas vidas no tempo perfeito. Uma das maiores dificuldades da vida cristã
é aceitar que nem sempre entenderemos os planos de Deus. Somos naturalmente inclinados a querer explicações, respostas e certeza sobre o futuro. Queremos saber por que determinadas portas se fecharam, por que algumas orações ainda não foram respondidas e por que Deus permite certas situações em nossa caminhada. No entanto, a confiança verdadeira começa justamente onde a nossa compreensão termina. Confiar em Deus não significa entender tudo o que Ele faz, mas acreditar que Ele continua sendo bom, sábio e soberano mesmo quando não conseguimos enxergar o propósito por trás das circunstâncias. Muitas vezes aquilo que hoje parece confusão será amanhã um testemunho da fidelidade de Deus. As portas fechadas são um dos exemplos mais claros disso. Quando Deus fecha uma porta, nossa primeira reação geralmente é a frustração. Questionamos, insistimos e até pensamos que fomos esquecidos. Porém, nem toda porta fechada é um castigo. Muitas vezes ela é proteção. Deus enxerga que nós não vemos, conhece caminhos que desconhecemos e sabe exatamente o que pode nos afastar da sua vontade. Quantas vezes insistimos para entrar em lugares, relacionamentos ou projetos que pareciam perfeitos aos nossos olhos, mas que poderiam causar grandes prejuízos amanhã? O Senhor não fecha portas para nos limitar, mas para nos direcionar. Sua negativa de hoje pode ser manifestação do seu cuidado para o nosso amanhã. Por isso, o cristão precisa aprender a descansar na soberania de Deus, mesmo quando não entende seus caminhos. A fé madura não exige explicações para continuar obedecendo. Ela escolhe confiar no caráter de Deus acima das circunstâncias, como está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando entregamos nossos planos nas mãos do Senhor, descobrimos que sua vontade é sempre melhor do que qualquer caminho que poderíamos traçar por conta própria. Mesmo que algumas portas se fechem, podemos ter a certeza de que Deus continua guiando cada passo daqueles que confiam nele. O deserto é um lugar que ninguém escolhe permanecer, mas que Deus frequentemente usa para trabalhar profundamente no coração dos seus filhos. Na Bíblia, o deserto não representa apenas um lugar físico, mas também períodos de escassez, espera, silêncio e provação. São momentos em que as respostas parecem distantes, as forças diminuem e a caminhada se torna mais difícil. No entanto, embora seja um ambiente desconfortável, o deserto possui um propósito espiritual. Deus não leva seus filhos ao deserto para destruí-los, mas para ensiná-los a depender menos de si mesmos e mais deles. Muitas das nossas transformações espirituais acontecem justamente nos períodos mais difíceis da vida. Durante o deserto, Deus revela a área do nosso coração que talvez nunca perceberíamos em tempos de abundância. É nesse lugar que o orgulho é confrontado, a autossuficiência é quebrada e a fé é colocada à prova. Enquanto tudo está indo bem, é fácil acreditar que estamos fortes espiritualmente. Porém, quando os recursos acabam e as circunstâncias fogem do nosso controle, descobrimos onde realmente está a nossa confiança. O povo de Israel passou anos no deserto, não apenas para atravessar uma região geográfica, mas para aprender lições que seriam impossíveis de aprender no conforto. Da mesma forma, Deus usa os desertos da nossa vida para nos ensinar obediência, perseverança e dependência total da sua graça. Embora o deserto seja doloroso, ele não é permanente. Deus nunca planejou que seus filhos vivessem para sempre em meio às provações. O deserto é uma escola, não um destino final. Cada dificuldade enfrentada com fé produz crescimento, maturidade e um relacionamento mais profundo com o Senhor. É no deserto que aprendemos a valorizar a presença de Deus acima das bênçãos, a confiar em suas promessas acima das circunstâncias e a reconhecer que Ele é suficiente, mesmo quando tudo mais nos falta. Como declara Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, Ele te lembrará de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, para te humilhar, para te provar e para saber o que está no seu coração. O deserto pode ser difícil, mas nas mãos de Deus ele se torna um lugar de crescimento espiritual e preparação para aquilo que Ele tem reservado. A cruz é o maior exemplo da confiança e entrega que a humanidade já viu. Quando olhamos para Jesus caminhando em direção ao Calvário, vemos alguém que sabia exatamente a dor que enfrentaria, mas que escolheu obedecer ao Pai mesmo assim. O Cristo não foi surpreendido pelo sofrimento, pela rejeição ou pela humilhação.
Ele tinha plena consciência do preço que pagaria por cumprir a vontade de Deus. Ainda assim, ele não recuou. Em um mundo onde muitos seguem a Deus apenas enquanto o caminho é confortável, Jesus nos ensina que a verdadeira confiança é demonstrada quando permanecemos fiéis, mesmo diante da dor. A cruz revela que a confiança em Deus não depende da ausência de sofrimento, mas da certeza de que a vontade do Pai é sempre perfeita. Antes da crucificação no Getsêmani, Jesus viveu um dos momentos mais intensos da sua missão. Ali, ele expressou sua angústia diante do que estava por vir, mostrando que confiar em Deus não significa não sentir medo ou tristeza. No entanto, em meio à aflição, sua oração foi: "Não seja como eu quero, mas que seja feita a tua vontade." Mateus capítulo 26, versículo 39. Essa declaração revela o coração de uma confiança absoluta. Jesus colocou a vontade do Pai acima dos seus próprios sentimentos e mostrou que a verdadeira entrega acontece quando escolhemos obedecer mesmo quando o caminho é difícil. Muitas vezes queremos seguir a Deus apenas quando entendemos seus planos, mas Cristo nos ensina a confiar mesmo quando não conseguimos enxergar o resultado final. A cruz também nos lembra que Deus pode transformar o maior sofrimento na vitória. Aos olhos humanos, a crucificação parecia uma derrota completa. Os discípulos estavam abalados, as esperanças pareciam destruídas e tudo indicava o fim. Porém, aquilo que parecia derrota era, na verdade, o início da redenção da humanidade. 3 dias depois, a ressurreição revelou que Deus estava realizando algo muito maior do que qualquer pessoa poderia imaginar. Por isso, quando enfrentamos adversidades, podemos olhar para a cruz e lembrar que Deus continua trabalhando mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Como diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. A cruz nos ensina que confiar em Deus é permanecer firme hoje, sabendo que Ele já está preparando a vitória de amanhã. A confiança em Deus não é construída nos momentos de conforto, mas forjada nas adversidades da vida. É quando as tempestades se levantam, quando as respostas parecem demoradas e quando os caminhos se tornam incertos, que nossa fé é verdadeiramente provada. Deus nunca prometeu uma caminhada sem lutas, mas prometeu sua presença constante em cada etapa dela. Por isso, o cristão não deve medir a fidelidade de Deus pelas circunstâncias que enfrenta, mas pelo caráter imutável daquele que fez as promessas. Mesmo quando não entendemos seus planos, podemos descansar na certeza de que Ele continua conduzindo todas as coisas segundo a sua perfeita vontade. Se hoje você está atravessando um deserto, enfrentando portas fechadas ou vivendo dias de aflição, lembre-se de que Deus não perde o controle da sua história. Aquilo que parece ser um obstáculo pode estar parecendo usado por Ele para fortalecer sua fé, moldar seu caráter e aproximá-lo mais ainda de sua presença. Continue confiando, continue perseverando e continue olhando para Cristo. Quem aprende a confiar em Deus em meio às adversidades descobre que nenhuma tempestade é maior do que o Senhor que governa sobre ela. Então é isso, meus irmãos. Esta é a mensagem que eu quis trazer para vocês hoje e como menção eu queria agradecer ao meu amigo João que me deu a ideia desse tema. Então, João, muito obrigado pela recomendação do tema. Então é isso, meus irmãos. Se você gostou do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe para algum amigo seu que precisa ouvir essa mensagem. Então é isso. Um abraço, que Deus abençoe a vida de todos vocês e até a próxima.